Este é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura e cinema. Televisão e música também são pauta. Se você quer ficar bem informado sobre tudo isso, siga a gente nas redes. Somos @Clube da Não Cultura e todos os nossos links estão na descrição do episódio. Aproveite! Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura e hoje a gente não tá sozinho. A gente tá com ela, a Vanessa Passos. Olá, para mim é uma honra poder estar aqui e conversar com vocês sobre a Filha Primitiva, sobre a minha trajetória literária. Mas antes da gente começar, então, a entrevista com a Vanessa, quero reforçar que nós somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Isso aí, então vamos começar apresentando, quem é a Vanessa Passos. A Vanessa Passos, ela é escritora, professora de escrita criativa, doutora em literatura pela Universidade Federal do Ceará e pós-doutora em escrita criativa pela PUC-RS, a qual ela teve orientação do Luiz Antônio de Assis Brasil. Ela é autora de A Mulher Mais Amada do Mundo, publicado pela Lua Azul em 2020, e seus contos venceram diversos concursos literários e foram selecionados para participar também de antologias. O motivo da gente estar aqui também falando com a Vanessa é a obra A Filha Primitiva, lançada em 2021. Esse livro foi vencedor do sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura e concorreu com mais de 2.400 obras. Depois ele foi publicado pela editora José Olímpio. É o seu romance de estreia. E a Vanessa ela também é colunista do caderno Vida e Arte do jornal O Povo e da Publish News. Ela é idealizadora do programa Formação de Escritores, do curso 321 Escreva e também produz aí eventos literários. Nas redes vocês podem encontrá-la no perfil @vanessapassos.voz. Isso aí, então vamos começar com, acho que a pergunta que inicia, toda a trajetória. A gente quer saber como é que a literatura e também a escrita, obviamente, surgiram na tua vida. A literatura, eu sempre gosto de dizer que ela me salvou. Porque se hoje eu sou essa escritora que participa de diversos eventos literários, bienais, professora de escrita, palestro muito. Naquela época eu era extremamente tímida, eu tinha muita dificuldade de interação com as pessoas, falar em público, nem pensar no microfone, menos ainda. Então, eu me escondia na biblioteca da escola. A minha proximidade maior com os livros começou aí. A biblioteca passou a ser meu esconderijo e eu comecei a ler muito. Foi quando a leitura deixou de ser obrigação e passou a ser algo vital. E o que me chamou muita atenção nesse processo era que eu não conseguia ter amigos na vida real, eu não conseguia me comunicar, me conectar com pessoas, mas eu lia aquelas histórias e me sentia muito contemplada com os personagens e pensava a seguinte coisa: como uma autora que não me conhece, que não faz ideia do que eu sinto, acessa os meus sentimentos. E aquilo começou a mexer muito comigo, e daí veio o desejo de começar a criar meus próprios personagens e criar minhas próprias histórias. Então, eu era aquela garota que sempre estava com um livro, um caderninho e uma caneta debaixo do braço, assim, para onde quer que eu fosse. E o mais legal de tudo isso é que tanto a leitura quanto a escrita me fizeram deixar de me sentir solitária, porque eu me sentia muito sozinha. Então foi uma sensação de pertencimento mesmo. E aí daí eu decidi que ia fazer letras, que na época era o curso que mais se aproximava desse processo de leitura, de escrita, de tudo aquilo que eu amava. Aproveitando que tu trouxe tua experiência como professora, a gente queria saber como é que é isso da sala de aula, assim, a experiência, todos os encantos e desencantos de ter essa carreira na área da educação e quais são os desafios na hora de ensinar literatura. Olha, eu sempre fui uma professora muito empolgada. Eu digo que eu tenho essa vocação. Apesar de ser tímida no início, eu não me vejo não dando aula. Assim, eu só mudei do que eu dava aula, porque eu fui professora de literatura, de português durante muitos anos, fui professora concursada também, antes de pedir exoneração e me dedicar integralmente à literatura. Então, como eu realmente amava muito
a literatura, eu era apaixonada, eu acho que isso escoava nos alunos. Porque tem muito aquilo de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tô sempre empurrando para alguém ler e nunca tô com livro, nunca leio. Eu não. Eu era aquela pessoa que sempre estava com livros, os alunos iam fazer uma pergunta, eu diga, peraí, que eu vou terminar de ler esse parágrafo. Eu lembro que uma vez eu fui emprestar um livro, era o Diário de Anne Frank, para um aluno, e eu falei, guarde esse livro como a sua vida. Então eles viam o quanto que eu era apaixonada por isso. E eu sempre procurei trazer a relação, mesmo com os livros clássicos, com a realidade. Eu lembro que eu trouxe Virginia Woolf, se eu não me engano era Passeio ao Farol, dela falando o quanto que ela tinha raiva do Ai, pai. E aí eu eu falei, tô gente... lendo esse. E aí eu falei assim, Gosto. quem nunca teve raiva do pai? Levanta a mão aqui agora. Então eu acho que era um pouco disso, sabe? De trazer para essa aplicabilidade, trazer para entender que é clássico não porque é antigo e obsoleto, mas porque perdura, porque perdurou. Agora, aproveitando o gancho, né, que a gente falou de Virginia Woolf, de Passeio ao Farol, e da raiva, né, da paternidade e tudo mais, a Filha Primitiva, ela é... eu li, assim, recentemente, acho que eu terminei ele há umas 2 semanas, e eu senti como um grande desabafo sobre a maternidade, e também, sobretudo, ser mulher, né? E como é que foi, desde o início foi assim? Como é que foi esse processo de idealização da Filha Primitiva? É engraçado porque muitos leitores, muitas leitoras falam assim para mim, Vanessa, parece um grande jogo, um grande fluxo, é muito fluido. Como foi? Foi rápido? Foi fácil de escrever? Eu falei, não, foi um parto de 4 anos. Porque essa fluidez, ela também é técnica. Não necessariamente o trabalho de fluidez do livro é porque já saiu assim necessariamente. E eu até tenho alguns capítulos que vieram em fluxo, mas foi muito corrigido, foi muito trabalhado, foi muito pensado. E no meu processo como autora, eu começo com os personagens, porque eu acredito que os personagens que dão vida, eles são um grande irradiador da narrativa. Então eu mergulhei nessa mãe, depois eu mergulhei nessa avó e mergulhei nessa filha. Então eu ia sentindo as dores de cada uma e trazendo essa relação. E fui construindo, fui escrevendo. Acho que o maior desafio para mim, e eu falo para a maioria dos autores, é encontrar a voz narrativa. Hoje eu dei aula de voz narrativa. Porque não é só colocar ali, não é só jogar ali. É entender que voz é essa dessa personagem, qual é o tom. E eu cheguei no tom do livro, já tinha escrito o livro inteiro, mas sabia que estava faltando alguma coisa. Então eu decidi fazer um exercício de escrita comigo mesma, a professora que passa exercícios para si mesma. E aí eu decidi escrever um capítulo, que foi o capítulo do parto. Não tinha aquele capítulo explícito ali falando do parto. E quando eu finalizei, eu senti que o tom daquela narradora seria a raiva. Seria por meio da raiva que ela ia expressar todas essas sensações em relação à própria mãe, em relação ao desconhecimento da própria história, em relação à filha, em relação à própria identidade. Era a raiva que tinha uma ligação com todas essas personagens. Então eu fui reescrever o livro pensando nessa questão do tom, que é um tom seco, é um Sim. tom nu, cru, tudo ali muito intenso. Eu tenho uma pergunta crucial, assim, que é como tu decidiu que A Filha Primitiva seria teu romance de estreia, assim? Vou fazer sobre isso, sobre essa história, porque tu tomou essa decisão, assim. Ou foi uma coisa, assim, que nem tu falou, saiu, tu decidiu, como é que foi isso, assim? Foi mais estratégico, não foi? Olha, o meu segundo romance seria o primeiro, que é o que eu finalizei agora, ele está na 10ª versão, eu finalmente enviei para minha editora e vamos estar no período de análise,
Mas o que acontece? Desde sempre eu queria escrever sobre loucura, que é o tema do segundo romance, mas eu não me sentia preparada naquele momento, nem emocionalmente, nem em termos de pesquisa, em várias questões. O que eu fiz? Eu engavetei essa história. Enquanto autora, eu tenho um banco de ideias. Então, eu acho que existem momentos para a escrita. E eu peguei essa ideia e deixei no meu banco de ideias. E aí eu decidi começar a trabalhar da perspectiva do trauma e da perspectiva de uma geração de mulheres, porque a investigação da filha primitiva surgiu assim, como que, sem perceber, de forma inclusive inconsciente, mulheres, uma geração de mulheres vão repetindo esses traumas e vão perpetuando essas dores. Então, essa foi a premissa de investigação, e aí eu falei, pronto, é esse que eu vou escrever. E aí comecei a me dedicar ao livro só depois que eu fui pensar em publicação e divulgação, porque eu digo que eu sou uma autora muito marqueteira. Eu acho que É verdade, é verdade. o marketing, ele é uma grande ferramenta para podermos alcançar leitores, para podermos fazer essa troca. Eu acho que é fundamental e o que eu quero é conversar com pessoas, é fazer com que a literatura chegue em mais pessoas. Mas eu só penso nisso depois do livro acabado. Então, assim, até que o livro esteja pronto, nada mais importa. Depois que eu senti, tá pronto, revisei, trabalhei, aí agora eu vou pensar em como publicar, quais são as melhores estratégias, de que maneira eu sei que o mercado editorial ele olha para o gênero romance com muito destaque, então eu queria que fosse uma grande estreia, e por isso também a decisão de participar do prêmio. Sim. Eu queria saber agora, acho que após a Filha Primitiva, né, que foi super elogiado pela crítica, alcançou muita gente, como tu mesma disse, existe uma pressão agora para esse novo romance? Assim, durante a escrita, tu se sentiu pressionada do tipo, meu Deus, eu tenho que fazer tão bom quanto, assim, ou melhor? Olha, nós somos pressionados sempre. Nós mulheres, Sim, então, Nem se duplamente, fala. isso é algo muito comum. Mas eu sou uma pessoa muito segura em relação ao trabalho que eu faço. Em que sentido? Eu me blindo em relação a essas expectativas alheias. Eu lembro de quando eu dei a entrevista, eu já era finalista do Prêmio Kindle, eu dei entrevista para um jornalista, ele falou, como é que está a expectativa para o resultado? E nós não sabíamos ainda. Eu falei, olha, eu estou muito feliz, porque para mim eu já venci o prêmio. E por que eu disse aquilo naquele momento? Porque eu tinha plena consciência de que eu tinha entregue o meu melhor naquilo que eu chamo de tripé do autor, que é, eu dei o meu melhor na escrita, eu escrevi com muita intensidade, eu dei o meu melhor no processo de edição, eu revisei muito o livro, foram 12 versões até a versão final, eu dei o meu melhor em relação à divulgação do livro. Então, assim, fiz muita divulgação, participei de muitos clubes de leitura, podcast, contato com a imprensa, contato com os leitores. Então, independente do resultado, que era uma coisa que não dependia mais de mim, eu sabia que o que eu pude fazer estava ao meu alcance. Então, eu trabalho assim em cada projeto. Com o novo romance tem sido assim. Inclusive as pessoas, cadê o livro? Já lança esse ano. Eu disse, calma, vão lendo a Filha Primitiva, vão divulgando, vamos chegar na 5ª edição do livro físico, que eu estou aqui preparando o melhor. Então, eu sei que essa é uma história muito forte, o segundo romance. Não que a Filha Primitiva não seja, mas o que eu posso trazer de curiosidade e pequenos spoilers aqui? Muita gente oba. acha que a Filha Primitiva é autobiográfico e não é. É uma Uhum. ficção. Sendo que no novo romance, o Bença, ele também é uma ficção, mas ele foi inspirado numa personagem real, numa pessoa real, uma das personagens. Então,
talvez por isso tenha sido mais difícil ainda escrever para mim. E é a pessoa para quem eu dedico o romance, que é a minha avó. Então, é desafiador, muito desafiador. Vanessa, eu sei que tu falou um pouco, assim, já, assim, como tu trabalha os teus livros e tudo mais, mas eu queria saber, assim, bem de rotina mesmo, de processo criativo, como atualmente anda sendo para ti fazer novos escritos, botar as ideias no papel e principalmente fazer essas revisões também, que eu sei que demanda bastante tempo. Então, eu queria saber atualmente como é que como é que é a tua rotina criativa, assim, o teu processo de começar, terminar um livro, revisar, enfim. Eu sou discípula da madrugada. O que acontece? Eu tenho as pessoas pensam que por eu me dedicar agora exclusivamente à literatura, tem um tempo sobrando. Não é verdade. Porque eu sou professora de escrita, eu tenho programas em que eu dou aula de escrita, dou aula de marketing, eu faço consultoria literária, eu faço leitura crítica, eu estou em eventos, eu faço curso de roteiro, eu tenho 1 milhão de tarefas. Então, para mim, eu entendi que a escrita tem que ser uma prioridade porque é mais fácil ela ficar em segundo, terceiro, último plano, no meio dessas outras atividades. Então, eu acordo cedo e projeto é o momento em que eu faço projetos, é o momento em que eu planejo, estruturo ou escrevo. Eu gosto de fazer isso na madrugada cedinho, porque aí começou o dia, eu já fiz o mais importante. E eu sei que eu não vou deixar isso de lado. Então, geralmente é dessa forma. Quando eu estou com um projeto de revisão ou projeto de escrita, eu gosto de rotina. Eu acredito que um pouquinho todo dia funciona muito, entendeu? Para mim funciona muito mais do que as pessoas costumam não valorizar o pouco, mas aquele pouquinho todo dia faz diferença. Então, quando eu estou num projeto de livro, eu vou escrevendo capítulo a capítulo, se possível, quase que todo dia um capítulo. E quando eu vou revisar também, eu vou revisando e vou fazendo. Eu tenho revisões bem metódicas, eu faço assim, primeira versão, segunda versão, terceira. E em cada versão, geralmente, eu vou analisar um aspecto diferente. Então, eu vou nesse processo. Tu costuma. Tu parece muito regrada, então tu tem esse costume do tipo, me sentei, eu tenho que terminar, digamos, a minha meta é X caracteres, ou um capítulo, que nem tu falou. É bem assim, sentei, eu tenho que terminar isso, ou não, hoje eu posso dar uma flexibilizada, como é que é isso? Olha, eu gosto da frase do filósofo contemporâneo Renato Russo. Disciplina e a liberdade. Então, eu Sim. acredito muito nisso. E engraçado, eu não olho para números de caracteres e palavras. Por quê? Isso foi uma questão que, inclusive, me trouxe muita ansiedade, porque eu comecei com os contos e depois fui para o romance. Então, tinha uma pressão em relação a isso. E eu gosto de disciplina, mas eu não gosto de algumas pressões. E no meu estilo enquanto autora, o meu romance é curto, então ficava naquilo. Tem que ter tantas. Eu disse, não, Sim. vai ter o que precisa. A história precisa ser contada com tudo que precisa ser contado. Menos é mais na literatura, eu não preciso escrever um calhamaço. Então foi quando eu decidi ir para o papel. E hoje eu só escrevo todo no papel. A Filha Primitiva inteiro foi escrita em cadernos. E depois eu digitei. As pessoas ficam chocadas quando eu conto isso. É real. E assim, também para mim, então, o que eu coloco? Sentei a bunda na cadeira para escrever é um capítulo. Para quê? Não. Eu ter a sensação de começo, meio e fim. Porque um capítulo é quase como se fosse um conto. Ele tem ali uma sensação de acabamento e isso acalma minha ansiedade. Até porque, às vezes, se você deixa aquele capítulo interrompido, para você recuperar a ideia, o tom, é difícil, porque você está em outro momento. Então, eu só sento para escrever e eu me forço isso para poder escrever um capítulo. Inclusive, eu deveria ter esperado um pouco mais, mas comecei a escrever o terceiro romance. Melhor pra nós. Eu quero entender também um pouquinho
voltando, acho que com foco na filha primitiva. Hã, Você falou sobre o processo de idealização e tudo mais, mas eu queria saber, a motivação de construção dessa história, assim. Hã, Teve pontos, acho que da tua experiência como mãe, nesse romance, e também eu queria saber dos momentos, assim, do dia a dia, o que que te inspirou a escrever, o que que entrou na Filha Primitiva, assim, de coisas que tu pensava, porque que nem tu falou ali, tu começa um capítulo e tenta terminar, mas a história fica contigo 24 horas, né? 24 horas. Eu durmo, eu tenho insônia, eu costumo ter insônia, então antes eu ficava no celular, em vez de ficar no celular, que é péssimo mexer no celular à noite, eu fico ali, porque eu demoro 30, 40 minutos para pegar no sono, deitada rolando, né? Meu marido, 2 minutos, roncou, pronto. E aí eu fico esses 30, 40 minutos pensando na próxima cena do próximo capítulo, na personagem, no título, pensando em várias questões. Então, nesse processo de escrita, é muito interessante porque a minha escrita ela é muito realista. É por isso que muitas pessoas, não, isso tem que ser real, isso aqui tem que ter acontecido para você narrar dessa maneira. Porque eu tenho muito esse olhar para a realidade e para a psicologia humana. Inclusive, eu tinha muita vontade de fazer uma especialização, alguma coisa em psicologia, só a título de estudar a mente humana e os personagens, assim, não para atuar. Então, sim, acaba que tudo que tá ali ao redor. Eu lembro, e aí eu acho que eu nunca contei isso em nenhum lugar. Eu lembro que teve um dia, eu estava na sequência de escrever um capítulo por dia de A Filha Primitiva. E eu tinha feito uma meta para mim mesma, eu gosto de metas. E aí eu tinha falado assim: só durmo se escrever um capítulo, se não escrever, não dormirei. E naquele dia não estava saindo aquele capítulo. Não estava saindo, não estava saindo, não estava saindo. Eu falei, gente, hoje eu não vou dormir. Ficou acordada lá, esperando. Não, e aí fiquei. E aí eu falei, poxa, eu vou olhar para alguma coisa, para algum objeto, para algum elemento aqui dentro de casa e eu vou começar o capítulo disso. Porque eu preciso fazer esse capítulo, nem que eu jogue fora depois. Mas eu já prometi para mim mesma que vai ser um capítulo por dia e que eu só durmo se escrever um capítulo. E o engraçado é que o capítulo ficou. Vamos ver se vocês lembram. Lembra que tem um capítulo que mãe e filha, né, que a avó e a mãe vão comprar um conjunto de mesa e cadeira e que ela fala depois que aquilo ali não prestou e que só sobraram 2 cadeiras daquele conjunto. Eu Olha, lembro, sim. olha que doido. Foi muito engraçado, porque eu costumo dizer que o barato sai caro. Eu não trabalho com preço, eu trabalho com qualidade. Então, uma vez, e isso vem de experiências minhas, e aí eu tive uma vez que eu comprei algo assim numa promoção, que era um conjunto de mesa e cadeira, que, gente, não durou nada. As cadeiras quebraram, assim, e tal. E aí, depois comprei outro, fazia um tempo que essas cadeiras quebradas estavam no quintal para o meu marido jogar aquilo fora. E todo dia dizer para ele, joga fora, ajeita para o carro do lixo pegar, e tava lá aqueles pedaços de cadeira quebrado e tudo ali. E aí, como o tom é a raiva, eu já tava com muita raiva porque eu pedi 50 vezes para ele fazer isso e ele não tinha feito. Aí eu falei, não sei o que eu vou criar, mas vai ser a partir dessa cadeira quebrada. E aí eu fui trazendo para aquele contexto, que no caso das minhas personagens era um contexto de escassez, elas moram numa periferia. Eu consegui, muito legal, porque eu consegui trazer um elemento delas duas, que é a questão do fanatismo, né? Que ela dizia assim, não, se tá nesse valor e é o valor que a gente precisa é porque é para comprar. E aí a filha dizia assim, e agora você acredita em destino? Afrontando a mãe. E aí a mãe dizia assim, não, destino não, providência. Foi Deus, né? Porque tudo ela atribuía a Deus. Sim.
Então foi muito legal, porque a partir de algo real, de algo que me incomodava naquele dia que eu não estava conseguindo escrever o capítulo, eu fui pensando como aquilo poderia ir para o universo das minhas personagens. Vanessa, eu acho que tu respondeu essa pergunta que eu vou fazer, mas pelo que eu entendi, tu é uma pessoa que encara aquele momento que a gente trava na criatividade, a folha em branco, né, seja ela física ou no computador, de uma forma mais assim, eu vou escrever e pronto. Eu queria saber, é assim, então tu arranja uma história, mesmo que às vezes não tenha total relação com o que tu pensou, né, que tu foi sentar pra escrever, tu encara dessa forma disciplinada sempre, assim, estou sem criatividade, estou sem inspiração, como é que é esses momentos de travar, assim, como é que tu lida com isso no teu dia a dia? Eu acredito que existe bloqueio criativo, mas eu acredito num processo que eu compartilho com as minhas alunas no 321 Escreva, que é a inspiração ativa. Eu não preciso esperar a musa inspiradora. Ah, Sim. não, nesse dia que ela vier, eu escrevo. No dia que ela não vier, eu escrevo. Não, eu trabalho no mecanismo para ativar a minha inspiração. Então, por exemplo, nesse dia, foi um exercício de escrita a partir de algo real. Eu peguei uma imagem, eu peguei algo que estava ali no meu cotidiano e escrevi a partir disso. Então, outros momentos, algo que eu faço muito é pegar músicas que tenham o tom, que tenham o estilo do livro para me fazer entrar naquela ambientação. Eu escrevi muito A Filha Primitiva ouvindo Elza Soares, A Mulher do Fim do Hora do fim do Mundo, mundo. Cadê Meu Celular? Vou ligar para um 80. Eu ouvi Mulamba, que tem uma canção fortíssima que é P.U.T.A, puta. E eu entrava naquela sensação da raiva e eu ouvia aquilo em looping muitas vezes e escrevia. Então, a minha frase é: a inspiração ela vai me encontrar trabalhando. Então, claro que tem momentos que estamos mais inspiradas, menos inspiradas, mas eu tô ali pronta para aquilo, me preparando para aquilo. Sim, então no caso, mesmo que exista esse momento que a gente tá mais bloqueada, tu vai sentar e vai escrever sobre alguma coisa. Bem profissional, bem disciplinada, como tu falou. Eu acho que a escrita, ela ainda é muito vista pelas pessoas como uma não profissão, como uma coisa que pode ser um hobby, e não que não possa ser, mas no teu caso, tu é uma escritora, né? Tu é profissional no que tu faz, tu estuda pra isso. Então tu coloca disciplina e trata isso como um dia a dia, que nem qualquer outro trabalho, né? Enfim, queria pontuar isso, porque eu acho muito interessante ouvir essa disciplina, essa coisa de vou sentar, vou escrever e não vou procrastinar. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, se tu tem uma cena, um capítulo, enfim, favorito na Filha Primitiva, que tu goste mais. Nossa, difícil, porque tem tantas cenas que eu gosto. A Filha Primitiva é muito visual, inclusive foi vendido direito para filme, Já pro vamos falar longa. disso. E estamos trabalhando aí para peça de teatro também. Mas eu gosto muito, porque é uma das minhas obsessões literárias, das cenas metalinguísticas, em que ela está refletindo sobre a própria escrita. E tem uma cena muito bonita que ela está escrevendo ali 7 páginas à mão, escrevendo a punho, e ela de repente está escrevendo, e ela olha para a menina, ela olha para a filha e ela vê a filha rindo. A gente não sabe exatamente se a filha está rindo ou se ela está imaginando que a filha está rindo, mas naquele momento ela tem uma epifania, uma catarse em que ela fala assim: foi a primeira vez que a menina me deu algo e não tirou tudo de mim. Ela não estava preocupada em amamentar a criança, em limpar a criança, ela estava ali, a criança estava bem sorrindo e ela estava entregue à escrita. Então, sobretudo eu que sou mãe e trabalho com muitas alunas mulheres que são mães, essa culpa, que inclusive a Natália Timmerman fala lá no Pós-Fácil, fala muito sobre isso também. Eu acho que é uma cena muito bonita. Com certeza, eu acho que eu não sou mãe ainda, mas muito da identificação com o livro é enquanto mulher e porque eu sei os desafios de ser mãe, né? E todas as coisas que implicam isso. E, enfim, antes da gente partir para uma próxima pergunta, eu queria trazer um trecho que eu sou muito fã, já que falamos de cenas favoritas, o Evi pode trazer a dele também. É uma frase que eu tenho destacado aqui, que
me deixou, assim, com aquele choro. Eu trouxe isso pra Vanessa num outro momento, chamei ela e mandei milhões de áudios contando da minha experiência com o livro. E esse foi um momento que eu fiquei com aquele choro engasgado. Vou ler pra vocês. Um spoiler aí pra quem não leu e incentivo pra vocês lerem, tá? Vamos lá. Não tinha mais cordão umbilical. A menina não mamava mais. Era a raiva agora que passava para ela, de mãe para filha. Não foi o parto, não. Não foi a contração, não. Não foi dar o peito, não. Foi a raiva que me tornou mãe. Gente, eu amo tanto esse trecho. Então, se eu tivesse que dizer um favorito, assim, uma passagem favorita enfim, de uma cena, seria essa parte, que eu acho muito forte. Além de todas as outras milhões que eu destaquei, mas eu queria muito trazer essa, Vanessa, que foi assim. Eu acho que quem é mãe deve ter se identificado muito e tocado em partes muito sensíveis, eu imagino. É muito interessante, porque traz a maternidade e a perspectiva das personagens para um outro lugar, porque não é convencional você imaginar que a raiva pode te tornar mãe. E uma outra coisa que é interessante, eu acredito que nós adoecemos muito enquanto seres humanos, porque nós guardamos muito os nossos sentimentos. E, por exemplo, a raiva, inclusive como mãe, eu falo isso mesmo, porque eu tenho uma filha hoje já adolescente, 12 anos, né? Então, sobre o quanto que a gente, não tem raiva, não pode falar que odeia, não pode. A gente está sempre tentando conter os sentimentos e a raiva, ela pode ser algo positivo. Inclusive, na minha perspectiva, foi a raiva que manteve essa mulher viva. Essa personagem que tinha ali pensamentos de automutilação, que teve vários problemas ali de violência durante a trajetória dela, e a raiva fazia com que ela tivesse essa gana para continuar enfrentando os desafios. Então, gosto muito dessa perspectiva. Eu quero trazer também duas partes que eu acho que eu anotei aqui, que eu acho que são muito boas. A primeira é a seguinte: não sou boa com nomes, nunca fui. Nenhum personagem das minhas histórias tem nome, porque não consigo escolher. E eles seguem sem nome, podendo ser qualquer um, o leitor, a leitora ou até eu mesma. É só estar no mundo, porque a realidade às vezes é muito mais absurda que a ficção. Eu queria saber se tem um pouco da Vanessa aqui, assim como a protagonista, como escritora. Se tu tem, talvez, essa vontade de não dar nome, assim, nas tuas personagens. Olha, eu costumo dizer que ainda que seja uma obra ficcional, tem muito da Vanessa no livro todo. Porque só o fato do recorte que eu dou enquanto autora sobre o que eu quero falar, sobre o tema que eu quero falar, fala sobre mim. Por que eu estou escrevendo sobre maternidade? Por que eu estou escrevendo sobre escrita? Por que eu estou escrevendo sobre violência? Então, isso é muito interessante. E nessa parte especificamente, sim, porque eu costumo dizer que eu tenho muita dificuldade com títulos. Uhum. E com nomes também. Eu gosto de, a priori, a filha primitiva, as personagens teriam nome. Mas eu nomeio ao final. O meu processo, em geral, eu nomeio as personagens no fim, porque depois de criá-las completamente, eu sinto que elas estão mais vivas e eu consigo trazer algo simbólico para esse nome. Sendo que, num terço do livro, eu me dei conta de que fazia muito sentido elas não terem nome. Tanto por essa identificação de poder ser qualquer um, quanto para trazer no nível da linguagem o silenciamento. Sim. Como tema, o silenciamento, essa violência, esse apagamento histórico. Porque são as mulheres que não têm nome no livro, enquanto que os personagens masculinos têm. Sim, no sentido. Ai, desculpa, Fer. Acho que no sentido da minha interpretação foi: é mais uma avó, é mais uma filha, é mais uma mãe entre tantas, sabe? Isso eu achei genial. A outra parte que eu queria trazer é uma parte pequena, porque, enfim, não quero dar spoiler aqui também, mas é uma frase que diz o seguinte: naquele dia eu descobri que palavra rasga mais que faca no corpo. E eu achei tão forte isso, porque fala muito sobre as violências verbais mesmo, assim, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão, né, ou
de não caracterizar, né, e talvez até a atitude de não caracterizar as ofensas, essas agressões verbais como agressão, mas elas também são. E eu achei isso muito, muito interessante. Já ouvi muito, pelo menos ele não me bate. Uhum. Então, isso é muito forte e é algo importante no livro. Inclusive, o próprio Otton, eu já ouvi leitores dizendo, mas ele não é como os outros homens. E aí é muito interessante porque ela tem uma relação ambígua com ele, ela gosta e não gosta, ela Uhum. quer e não quer, mas não é porque ele não a agrediu fisicamente que ele também não foi violento com ela, ele não aceitou o não dela. Ele continua insistindo. Então, existem camadas de violência que o livro vai trabalhando. Sim, e fazendo um paralelo, eu acho essa frase casa muito também com a escrita, com a profissão, assim, É. porque é através das palavras que vocês, né, escritoras, conseguem fazer com que a gente sinta coisas que às vezes a gente não tá planejando, né? É na hora ali e a gente sente o baque, assim. Ainda na linha de frases, eu percebi que uma das frases que o pessoal, assim, da comunidade literária do Instagram, assim, gostou bastante, que eu acho que descreve muito esse sentimento de ser mulher. Então eu queria trazer aqui, Vanessa, que é: pior coisa no mundo é quando um homem sente ódio de uma mulher. Essa frase é muito forte e muito verdadeira, infelizmente. Então eu senti com algumas outras pessoas, assim, da nossa rede, assim, do Instagram, que também foi uma frase que tocou as outras mulheres, que trouxe essa identificação. E, de novo, o que o Fevi comentou, né? A palavra, ela transmite tanta coisa e ela nos representa. Então, uma frase tão curta ali no meio de um capítulo, com, enfim, vários acontecimentos, representa muita coisa. E é só uma frase, porque, enfim, eu acho que o livro todo é cheio de paralelos e metáforas e coisas que são ditas e também, às vezes, não ditas, justamente para trazer isso da dor das mulheres e da maternidade, enfim. E essa é uma frase muito boa. Eu começo a falar, não paro mais, porque, enfim, eu gostei muito desse livro. Eu falei, um dos meus favoritos do ano. Então, é isso. Bom, acho que para encerrar, e como tu já comentou aqui, eu queria saber, né, sobre a adaptação de A Filha Primitiva. O que que tu pode nos dar de spoiler aí e quais são as tuas expectativas? Foi uma grande alegria, eu já tinha esse objetivo porque eu quero que a literatura chegue em mais pessoas, de diferentes formatos, diferentes maneiras. Eu tive a alegria de ter uma mulher na direção do filme, que é a Suzana Lira, que já trabalha há 20 anos no mercado de audiovisual, na Moda Operante Produções, e já começamos porque o objetivo é que seja feito o mais rápido possível. Geralmente, contratos de longa são grandes, assim, tem contratos de longa de 10 anos para o filme sair, mas o nosso contrato está 2 anos para tudo ficar pronto. Então, esse é o objetivo. Eu vou estar como roteirista também no Ah, que projeto, legal. e aí eu fiquei muito feliz com isso. Então, já fizemos uma primeira sala de roteiro e criamos o argumento da Filha Primitiva. Ele foi inscrito num edital. Então, já estamos aí nos preparando também para a lei do Paulo Gustavo, para poder ter o financiamento para o filme, mas estamos trabalhando fortemente nesse projeto. Nossa, muito legal. Estamos ansiosos desde já. E que bom que vai ser lançado mais rápido, né? Então, ansiosos por isso. Bom, chegamos ao fim do episódio dessa entrevista, Fevi. Sim, temos um episódio então, e queria agradecer muito a oportunidade que a Vanessa nos dá de ouvi-la, porque realmente acho que foi um debate muito engrandecedor, assim, é interessante ter essa visão depois de ler, né, o livro, entender o que está por trás. Então, muito obrigado, foi muito importante trazer também o teu processo criativo, e espero que volte, falando do segundo romance, do terceiro, e por aí vai. Sim, quero voltar. Vanessa, muito, muito obrigada. A gente ficou até meio nervoso com essa conversa, porque a gente admira muito o seu trabalho, gostou muito do livro. E a gente quer ler mais livros aí que vão vir pela frente, ansiosos pela adaptação, como eu disse.
E é isso, muito sucesso aí pela frente. Continue disciplinada, exemplo das escritoras. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, poder estar aqui é uma alegria, falando sobre a Filha Primitiva. Convido também todo mundo que vai ouvir, que vai acompanhar, a ler. A Filha Primitiva está disponível em todas as livrarias, grandes livrarias do país. Você também pode ler no Kindle, pode baixar no Kindle Unlimited, ou pode adquirir o e-book, e até mesmo pedir livro físico. Vou estar na Bienal Internacional do Rio de Janeiro, então para quem estiver por lá, vou ter 2 mesas, uma no dia 1º, falando sobre os vencedores e finalistas do Prêmio Kindle, e uma no dia 8, falando sobre autopublicação no KDP. Ótimo, e não esqueçam de seguir a Vanessa nas redes também, @vanessapassos.voz. A gente vai deixar os links na descrição do episódio. Muito obrigado e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.